Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero fechar esse vídeo para falar sobre a possibilidade de Matias Rojas, ex-meia atacante do Corinthians, virar reforço do São Paulo. Nas últimas horas, um site que cobre o São Paulo cravou que existem tratativas entre Rojas e Tricolor. Antes de gravar esse vídeo, procurei dois dirigentes do São Paulo para saber o que há de verdade nessa história. Primeiro, contar um pouquinho sobre o momento do Matias Rojas. Desde que deixou o Corinthians, ele já peregrinou por alguns lugares sem dar certo em lugar algum. Esteve no Inter Miami, mais ou menos. Foi para o River Plate, foi mal. Depois para o Portland Timbers, também mal. Tanto no River Plate quanto no Portland Timbers, 8 jogos em cada um desses clubes e um gol marcado. Contratos curtos e rescisões rápidas. Matias Rojas, aos 31 anos de idade, está livre para escolher seu futuro. Confesso que achei a negociação meio estranha por conta da idade, 31 anos, e o fato de o Matias Rojas nunca conseguir disputar mais do que 30 partidas na temporada. Já deixei bem claro para vocês que a prioridade do São Paulo em relação a reforços para o ano que vem vai ser de jogadores com idade baixa e com potencial para jogar 60, 70 partidas no ano. Está muito longe de ser o caso do Rojas. Pois bem, perguntei ao dirigente do São Paulo, a um dos dirigentes, e ele disse esquece. O segundo dirigente ainda cravou que o nome do Matias Rojas nunca foi debatido internamente, apesar de ter sido sugerido por um empresário. Então houve uma sugestão, o São Paulo descartou logo de cara e nem tem intenção de abrir conversas com Matias Rojas, o mesmo que cobra na FIFA 44 milhões de reais do Corinthians, enquanto o Timão não se acertar com o Rojas, não vai poder registrar novos atletas. Só para completar o noticiário do São Paulo, Luciano com trauma na perna e Ferreira com edema na coxa são mais dois desfalques do tricolor, que tem 15 baixas para o confronto contra o Fluminense na noite dessa quinta-feira no Maracanã. A última do São Paulo, o tricolor quitou uma dívida de R$1.900.000 com o Leandro Guerreiro. Você lembra dele? Ex-atacante do próprio tricolor. O Leandro conseguiu na justiça cobrar 20% do direito de arena durante a sua passagem pelo Morumbi. E você acha que o São Paulo tem chances contra o Fluminense na noite dessa quinta? Gostaria de Matias Rojas no tricolor? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Na mídia falam que o Crespo pode pedir para sair. Procede essa informação? O Crespo tem dado sinais de descontentamento com as coisas no São Paulo, né? Reclamação sobre reforços, reclamação sobre lesões, só que nas reuniões internas, o comportamento dele é bem diferente. A única coisa que ele pediu é que o São Paulo permita que ele participe das indicações e contratações de atletas, e o São Paulo concordou. Paulo Azeredo, Nicola, se o Scarpa não ficar no Galo, pode pintar no São Paulo? É jogador que não tem histórico de lesão, seria o 10 que falta. Paulão, de fato não tem histórico de lesão, embora já esteja na casa dos 30 anos e custa mais de R$1 milhão por mês. O Galo gastou uma grana com ele, vai precisar certamente de uma recompensa financeira. É o tipo de jogador que me parece não caber no orçamento do São Paulo para o próximo ano, tá? Paulo Azeredo, Nicola, o São Paulo pode fazer uma parceria para trazer esses jogadores jovens promissores para 26, algo parecido com a operação do Galopo? Paulo, o São Paulo tinha a intenção de buscar jogadores jovens para a Cotia com dinheiro do fundo, que seria criado para a Cotia, mas a votação sobre o fundo no Conselho Deliberativo ficou para 2026. Existe a percepção de que, se for para votar agora, esse fundo vai ser reprovado pelo Conselho Deliberativo. E aí você perderia a chance de captar quase 350 milhões de reais. Luciano fora. São Paulo viaja ao Rio com extensa lista de ausências. Nossa, até o Luciano ficou fora, hein? São Paulo embarcou para o Rio com 15 desfalques. E Hernan Crespo terá trabalho para montar a equipe. Provável São Paulo. Dá uma olhada nisso aqui. Young, o Rafael está suspenso. Alan Franco, Ferrarese e Tolói, ou Negruti. Sabe se o Tolói vai ter condição, estava machucado. Mike, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha e Nicolas, lateral esquerdo da base, ou Patrick, é outro jogador que veio de Cotia. Na frente, Rigoni ou Luca e Tapia. É muito louco, né? Você pega todos os maiores salários do São Paulo. Oscar, Lucas Moura, Caleri, Luiz Gustavo. Todos esses caras nunca estão à disposição.
É muito louco isso, cara. E aí, o problema é que o São Paulo vai enfrentar o Fluminense num jogo super importante para o São Paulo, com enorme chance de perder. Tudo indica que vai acontecer de São Paulo perder, né? Nicola, boa noite. Entendo que o São Paulo fecha o ano bem, considerando tantas lesões e ainda com uma pequena redução da dívida. Você concorda ou acha que dava para conquistar mais coisas? Erivan, eu acho meio que inaceitável um time como o São Paulo ter tantas lesões pelo terceiro ou quarto ano consecutivo. Se fosse algo inédito, tivesse acontecendo pela primeira vez, beleza, você teve uma temporada atípica e tal. Mas, cara, pega aí. Aconteceu em 23, aconteceu em 24, aconteceu em 25. O São Paulo sempre está entre os times com mais lesões. Já trocaram médico, já trocaram fisioterapeuta, já melhoraram os equipamentos do CT. E a coisa não evolui, a coisa não melhora. A impressão que eu tenho é de que esse excesso de lesões está muito associado ao perfil de atletas que o São Paulo está contratando. O São Paulo insiste muito em veteranos, que são, na teoria, mais baratos. Você contrata esses caras sem pagar direitos econômicos. Você não analisa o histórico de lesões do cara antes de contratá-lo. Por exemplo, o Ferreira. O Ferreira nem é um veterano, mas o Ferreira sempre se machucou a vida inteira. É o tipo do cara que o São Paulo tem que evitar ao máximo. O São Paulo tem 8, 9 jogadores com mais de 30 anos de idade, não dá para ter tanto veterano assim. E o São Paulo fez apostas muito altas em caras que não conseguem jogar. Então, é assim, do ponto de vista financeiro, houve uma evolução. O São Paulo salta de 968 milhões para uma redução de mais de 50 milhões de reais da dívida. Para um clube que vinha crescendo dívida ano após ano, foi algo importante. Algumas melhoras na base também foram sentidas. Mas se o São Paulo não tivesse tantos problemas físicos, era um São Paulo que, na minha opinião, tinha potencial para fazer uma temporada parecida em termos de Campeonato Brasileiro com o Fluminense. Dava para ter uns 6, 7, 8 pontos a mais. Com o São Paulo, nesse momento, brigando por vaga na fase de grupos da Libertadores. Não com o São Paulo sonhando com a 8ª colocação para tentar a pré-Libertadores, tá? O Silmar Lima, boa noite, Nicola. Quais as novidades do meu tricolor paulista? Nada muito novo nessa quarta-feira. O São Paulo segue aguardando a posição do Oscar em relação à aposentadoria ou não. O presidente Júlio Casares hoje se manifestou afirmando que o veto ao Morumbi não passa pelo medo dele em relação a protestos da torcida. A informação que eu tenho é diferente. Segundo Casares, o gramado não apresenta condições ideais para o jogo contra o Internacional. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tomou prejuízo em sua última partida na Vila Belmiro. Jogo contra o Juventude, vitória por 2-1, teve apenas 6.468 presentes, para uma arrecadação total de 364 mil reais. O problema é que os custos do jogo ultrapassaram 439 mil reais. Dessa maneira, São Paulo pagou 74 mil reais para jogar na Vila Belmiro. Prejuízo jogando como mandante, com a lembrança de que o estádio do São Paulo Morumbi estava abrigando shows. A maior maluquice vem agora. O São Paulo tinha a possibilidade de enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro, penúltima rodada do Brasileirão, dentro do seu estádio. Mas o presidente Júlio Casares optou por manter a partida na Vila Belmiro, temendo uma série de protestos que estavam sendo programados. Outra chance de prejuízo jogando dentro de casa. Já há, inclusive, movimento de torcedores do São Paulo nas redes sociais para que ninguém vá à Vila Belmiro como uma forma de protesto contra o tricolor. Só para registrar também, nos 3 jogos que fez recentemente no Estádio do Santos, o São Paulo teve um lucro total de apenas 259 mil reais, computando o prejuízo dessa última partida e as receitas dos 2 primeiros jogos. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor conseguiu a aprovação no Conselho Deliberativo, nessa terça-feira, de um novo empréstimo de 25 milhões de reais junto ao Banco da Ecoval. Em agosto, o clube já havia pego outro empréstimo, tudo isso estipulado e já programado ao longo da temporada. E o São Paulo desistiu de enfrentar o Internacional no Morumbi. Jogo marcado para 3 de dezembro, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo super importante na briga do tricolor por vaga em pré-Libertadores. Inicialmente esse jogo aconteceria na Vila Belmiro, por conta da realização de uma série de shows. Mas, dentro do São Paulo, conseguiu-se a informação de que haveria tempo hábil para que o gramado fosse replantado e o São Paulo fizesse esse jogo. A grande verdade é que o tricolor mandou um ofício nas últimas horas à CBF solicitando que a partida retorne para a Vila Belmiro
porque o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está preocupado com uma série de protestos que estavam sendo preparados para o lado de fora do Morumbi justamente nessa partida. O presidente, incomodado com o fato, decidiu voltar atrás e fará com que o jogo aconteça no estádio do Santos, ainda que isso traga prejuízo do ponto de vista esportivo para o São Paulo. Dentro da diretoria também houve incômodo com a decisão. A avaliação é de que o São Paulo seria mais forte contra o Inter jogando em seu estádio do que na Vila Belmiro. É bem verdade que o tricolor vem de uma vitória no estádio Santista 2-1 contra o Juventude. É bem verdade também que o Juventude está entre os piores times do campeonato, praticamente rebaixado para a segunda divisão. A saideira sobre o São Paulo: Ferreira não enfrenta o Fluminense nessa quinta-feira, jogo no Maracanã. O atleta sentiu um edema na coxa na partida contra o Juventude e talvez nem entre mais em campo na reta final de 2025. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.